amados! Sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal Projeto Restaurar Famílias. Uau! Meu Deus, essas 2 últimas semanas foram muito corridas aqui pra mim. Muitas coisinhas pra fazer, mas em meio a toda essa correria, eu encontrei agora um hobby que eu tô amando e que inclusive eu quero recomendar aí pra vocês, amados. Eu tô agora, como dizem minhas filhas, né? Eu virei a tia das plantas. Eu tô cuidando de plantinha, plantando um monte de coisa, enchendo a casa de planta. E eu fico rachando os bicos dos vídeos que eu assisto às vezes no Instagram, né? Do pessoal fazendo aqueles memes assim de plantas e falando que depois que você compra uma, você começa a comprar tantas e daqui a pouco você tá até roubando mudinha na rua. Bom, eu não cheguei ainda nessa fase, mas graças a Deus eu tô muito feliz, né, de ver aqui minhas mudinhas crescendo, de ver as sementinhas que eu plantei. Gente, que coisa mais linda! Eu falo com as minhas meninas que eu comparo essas mudinhas, né, essas sementes a uma criança sendo geminada, ali, gerada, né, dentro do útero de uma mulher. Porque é muito lindo. Eu falo com elas que a palavra de Deus, ela diz que o esperma é como uma semente, né? E aí ele vem, ele é plantado ali no útero da mulher e ali ele começa a geminar e você não vê aquela semente germinando ali dentro, você não vê o crescimento, mas um belo dia tem um coração batendo ali dentro de você, um cérebro, né, que começa a pensar dentro de você e ali então nasce uma vida e essa vida ela vai crescendo e aí chega o tempo que essa vida ela começa a dar os seus frutos. Uau, e eu acho lindo, eu acho maravilhoso. E hoje nós estamos aqui, amados, com um tema: quem casou de novo terá perdão? Olha só, amados, eu gosto de deixar muito claro que o Senhor às vezes me direciona em alguns temas, tá? Para que mais pessoas sejam alcançadas, porque nós, como eu já disse muitas vezes, nós temos aí uma falha muito grande, que é de procurar informações somente dentro daquilo que nós queremos. E muitas vezes nós precisamos de algo, mas nós nos recusamos a buscar o conhecimento naquela área por causa do nosso orgulho, da nossa altivez, da nossa soberba, do nosso ego. Então nós recusamos e nós tendemos a buscar somente aquilo que nós queremos, né? E hoje nós vamos falar um pouquinho e até mesmo para trazer um pouco de consolo para você, amados, tá? Para trazer um pouco mais de conforto e de consolo, que eu acredito que o cristianismo, né, eu não diria o cristianismo, mas eu diria os crentes, eles se perderam. E quando eu digo os crentes, eu não digo só crentes evangélicos, mas eu digo que os religiosos, aqueles que professam algum tipo de religião, que acreditam muito em algo, eles se perderam ao longo do tempo e eles começam a olhar para as coisas e para as pessoas com um olhar de julgamento muito grande. E é aí que está o nosso problema, a nossa falha, porque nós não estamos aqui para ser assim. Eu vi um vídeo uma vez do Augustus Nicodemos, eu estou tentando lembrar se ele é apóstolo ou se ele é pastor, mas eu vi um vídeo dele e ele falando a respeito disso, né? Que a Bíblia, ela nos convida sim a julgar algumas atitudes erradas das pessoas, não de forma que você vai virar para aquela pessoa e vai mandar ela para o inferno, não é isso. Mas você julga aquela atitude como sendo uma atitude ruim e você então admoesta aquela pessoa para que aquela pessoa então consiga ver essa atitude como ela é verdadeiramente, né, ruim, e ela busque melhorar. Só que nós confundimos isso. Nós achamos que julgar as pessoas é simplesmente mandá-las para o inferno. Outro dia nós estávamos aqui, se eu não me engano foi na sexta-feira, sentados à mesa almoçando, e a minha filha mais velha, ela me perguntou assim: mãe, se eu deixasse de ser evangélica, você ficaria chateada comigo? Eu falei com ela: não, de forma alguma eu ficaria chateada com você. Eu ficaria chateada com você se você abandonasse a Cristo. Porque Cristo é o caminho, a verdade e a vida. E foi Ele que me libertou.
Foi Ele que transformou a minha vida. Então, eu ficaria chateada se você abandonasse a Cristo, não se você abandonasse uma religião. Porque religião, amados, eu conheço muitos católicos que são muito mais crentes do que os evangélicos. Eu conheço muito mais espíritas que são muito mais cristãos do que católicos e evangélicos. Então, isso para mim, eu hoje sigo na religião evangélica porque de fato foi onde eu me encontrei, mas eu jamais vou olhar para uma pessoa e falar assim: você tem que ser evangélico, senão você vai pro inferno. E aí a gente comentando a respeito, meu marido eu falei sobre isso, né? Eu falei, eu conheço muito católico que é muito mais cristão do que um evangélico. E o meu marido falou assim: mas ele vai pro inferno, né? Aí eu olhei pra cara dele e falei: uai, mas por que ele vai pro inferno? Porque ele é idólatra. Eu falei: não, mas espera aí. Calma aí. Nós precisamos entender por que aquela pessoa está naquele segmento. Eu vejo, por exemplo, a vida da minha avó. A minha avó, ontem mesmo, ela me mandou um áudio, né, falando sobre o passado dela. E ela foi colocando ali pra mim algumas coisas que ela viveu no passado dela. E, amados, muitas pessoas, tanto católicos, evangélicos, espíritas, enfim, seja de qual religião for, eles seguem aquilo ali porque é um padrão que vem sido passado de geração em geração. E as pessoas vão seguindo aquilo ali. E muitas vezes elas não sabem por que exatamente elas seguem. Elas simplesmente seguem. E tudo está no profundo do nosso coração. É lá que Deus está sondando. E é por isso que nós vamos falar nesse vídeo de hoje. Será que se eu me casar de novo, eu vou ter ou não vou ter o perdão de Deus? Será que se eu estou no segundo, ou que seja no quinto casamento, eu vou receber o perdão de Deus? Será? Olha só, amados, a palavra de Deus vai dizer muitas coisas a respeito do perdão, e realmente a palavra de Deus, ela condiciona algumas coisas ao perdão, como o fato do arrependimento, né? É preciso que haja um arrependimento genuíno, e ela condiciona também uma mudança de vida, porque a partir do momento que eu aceito Jesus na minha vida, então eu preciso gerar frutos dessa mudança. Mas o que as pessoas não entendem é que muitas pessoas, elas estão caminhando, buscando uma resposta no mundo e nas pessoas, e por isso elas acabam caindo muitas e muitas vezes no mesmo pecado. E não é, amados, que elas estão confortáveis em praticar aquele pecado, amados. Mas elas acabam caindo ali muitas e muitas vezes porque ainda não tiveram um encontro verdadeiro com Jesus. Muitas pessoas estão dentro da igreja, mas ainda não tiveram um encontro verdadeiro com Jesus. E a nossa preocupação de fato deve ser se aquela pessoa teve um encontro verdadeiro com Jesus ou não. E não com o que aquela pessoa está praticando. Paulo vai dizer que a nossa luta, ela não é contra carne nem sangue, mas contra principados, potestades, hostes malignas, contra esses poderes do mal que operam aqui na terra. O mundo, amados, ele não vai deixar de ser mundo, ele vai continuar sendo mundo. Eu estava falando hoje de manhã com a minha tia sobre isso, que Jesus, ele não pediu para Deus para ele eliminar o mundo, exterminar o mundo da vida cristã, muito pelo contrário. Ele ora pedindo a Deus que nos dê sabedoria, força e discernimento para que nós possamos viver neste mundo. Mas o mundo não vai deixar de ser mundo, ele continua sendo mundo do mesmo jeito. Mas, amados, o que a Bíblia condena de fato, e ela condena, é a prática do pecado ali, sabe? É o prazer na prática daquele pecado. É, por exemplo, você casa com uma pessoa, aí você vai, adultera aqui, aí vai casar com outra, aí você sempre tá ali tentando saciar os desejos e as concupiscências da sua carne numa pessoa, que geralmente é a pessoa errada. Porque a única pessoa que vai saciar essas debilidades, essas fraquezas, esses vazios da sua carne é o Senhor Jesus. E eu te falo porque enquanto eu não encontrei Jesus na minha vida, eu estive da mesma forma, cometendo muitos e muitos pecados subsequentes, tentando saciar esses vazios, essas necessidades da minha alma. Mas graças a Deus, quando meu marido saiu de casa,
Eu não precisei ir lá fora me saciar. Eu me saciava na palavra. Eu me saciava em oração. Eu me saciava em jejum. Eu me saciava nos cultos. Eu me saciava adorando e louvando o nome dele. Porque a nossa verdadeira saciedade está em Cristo e não no mundo. E aí, amados, vamos ler aqui, né, claro, a palavra de Deus, porque muita gente vai pegar e vai usar a história da mulher samaritana para poder falar que ela já estava no 5º casamento, né, e Jesus, ele foi lá, ele perdoou ela, e aí eles vão dizer que depois daquilo ela não se casou de novo. A palavra de Deus não vai dizer isso. Na palavra de Deus, na verdade, nós podemos tirar vários tipos de ideias, porque depois que ela aceitou Jesus, ela chamou as pessoas, e a palavra vai dizer que sim, ela foi uma grande missionária, porque ela pregou Jesus para as pessoas, levou pessoas até Jesus, mas depois daquilo a palavra não diz como foi a vida dela. A palavra não diz se ela caiu de novo no pecado, a palavra não diz se ela se casou novamente, teve uma família feliz. A palavra não diz, nós fazemos especulações a respeito da história dela. Mas o que de fato nós podemos aprender é que aquela mulher, ela vivia buscando nas pessoas algo que quando ela encontrou em Jesus, ela realmente encontrou uma saciedade. Ela realmente encontrou uma saciedade. Mas não sabemos o que aconteceu depois. Mas nós precisamos entender que Deus é um Deus que sonda não apenas as nossas atitudes, mas Ele sonda principalmente o nosso coração e o que nos leva a tomar certas atitudes. Abra sua Bíblia comigo lá em Mateus capítulo 9. Nós vamos ler dos versículos 9 ao 13 primeiro e depois vamos voltar um pouquinho para a gente poder refletir um pouco mais aí na maneira como Deus vê as coisas através de Jesus, que era Deus, né, sendo feito homem aqui na terra, e a palavra de Deus vai nos dizer assim: E passando Jesus dali, viu assentado na coleteria um homem chamado Mateus e disse-lhe: Segue-me. E ele, levantando-se, o seguiu. E aconteceu que, estando Jesus em casa sentado à mesa, eis que chegaram muitos publicanos e pecadores e sentaram-se juntamente com Jesus e seus discípulos. E os fariseus, vendo isso, perguntaram aos seus discípulos: Por que come o vosso mestre com os publicanos e pecadores? Jesus, porém, ouvindo isso, disse-lhes: Os sãos não têm necessidade de médico, mas sim os que estão enfermos. Ide, pois, e aprendei o que significa isto: Eu quero misericórdia e não sacrifício, porque eu não vim para chamar os justos, mas os pecadores ao arrependimento. Uau! Olha a profundidade. Jesus, ele dá uma resposta aos religiosos daquela época. Ele não está respondendo para a multidão, mas vamos entender o contexto do que está acontecendo aqui, amados. A palavra de Deus, um pouco antes, no início do capítulo 9, vai dizer que Jesus ele voltou para a cidade dele. E aí ele teve um encontro ali com um paralítico, né, que foi levado até ele, e ele curou aquele paralítico. Ok. Depois disso, a palavra diz que Jesus continua caminhando e aí ele encontra um homem assentado na coletoria. O que era a coletoria naquela época? A coletoria era um lugar onde ficavam ali as pessoas que trabalhavam com impostos, cobrando impostos. Era como se fosse um lugar aeroportuário, sabe? Onde as pessoas faziam cobranças, aonde pessoas davam acesso a certos lugares. Então ali era um lugar fundamental dos romanos para que houvesse então essa cobrança de impostos, né? Esse pagamento de débitos ao sistema romano. E a palavra vai dizer que ali estava um judeu que era Mateus, né? Ou em outros livros vai falar que era Levi, mas aqui no livro de Mateus vai falar que era ele, né? Mateus, é o próprio Mateus falando de si mesmo. E aí ele diz que este homem, que ele estava ali assentado na coletoria, cobrando impostos. Ele estava ali, ele era um judeu
que cobrava impostos dos judeus. Ou seja, ele era um traidor. Ele era não só apenas um traidor, mas ele era alguém que roubava do próprio povo. Ele era alguém que enganava o próprio povo e que servia aqueles a quem o povo tentava de tudo para lutar contra, tentava de tudo para tirar do poder. Então Mateus era um auxiliar dos inimigos, podemos colocar assim, do povo judeu. E o povo judeu tinha muita raiva desse tipo de pessoa. Mas aí Jesus, ele passa e ele vê Mateus ali assentado cobrando impostos. Ele estava trabalhando. Mateus, amados, ele não estava colhendo frutas no pé. Ele não estava tomando um cafezinho. Ele não estava batendo papo com o irmão. Ele estava trabalhando, ele estava exercendo o seu ofício. Então Jesus, ele passa e viu Mateus ali. Ele poderia ter falado assim: traidor, como você pode estar aqui trabalhando contra o seu próprio povo? Não. Jesus, ele passou, olhou para aquele homem, virou para ele e falou assim: me segue. E aí a palavra diz que ele, levantando-se, o seguiu. Uau! Mas o que tinha em Jesus que Mateus olhou e simplesmente largou tudo e foi? Sabe, aquilo era o sustento dele, amados. Ele precisou trair a própria família para trabalhar naquilo ali. E muitos enriqueciam graças a esse tipo de trabalho. E aí a palavra vai dizer que Mateus olhou, ouviu o que Jesus falou e seguiu ele. Não foi uma lavagem cerebral, sabe? Não, foi uma palavra que Jesus disse ali, ele levantou, largou tudo e o seguiu. E aí, amados, olha só, lá no versículo 10 diz que aconteceu então que Jesus, ele levou Mateus para a casa dele, ele serviu ali um banquete, eles se assentaram e eles começaram a jantar juntos. Provavelmente conversando em vários assuntos que não incluía o assunto da profissão a qual Mateus exercia. E tanto é que isso abriu espaço para que outros publicanos e outros pecadores que cometiam outros tipos de pecados se aproximassem, se assentassem à mesa e comessem com eles. E a palavra vai dizer que os fariseus, vendo aquilo, eles ficaram espantados, atônitos. Eles olharam e viraram para os discípulos e falaram assim: por que o seu mestre come com publicanos e pecadores? Por que ele faz isso? Já que ele é santo, já que ele é poderoso, já que ele é diferente, já que ele é um servo de Deus, por que ele está comendo com esse tipo de pessoa? E olha que incrível, amados. Jesus, ouvindo isso, responde para eles: não são os sãos que precisam de médicos, mas sim os que estão enfermos, os que estão doentes. O que Jesus está querendo dizer aqui? Jesus está querendo dizer que ao longo de uma vida inteira, aquelas pessoas, elas estavam doentes, carregando em si uma enfermidade, que não queria dizer que elas estavam fazendo aquilo porque elas queriam fazer, mas elas estavam fazendo aquilo porque era o que elas conseguiam fazer. Quando nós estamos doentes, de fato, nós ficamos limitados. O nosso corpo, ele não consegue exercer funções que deveria exercer. Por exemplo, eu, durante muitos anos, carreguei uma anemia. Eu creio em nome de Jesus que eu já estou curada. Mas essa anemia, ela me trouxe muitas limitações. Eu ficava muito cansada. Eu ficava muito irritada. Tudo por causa de uma anemia. Eu queria dormir o tempo todo. Eu não conseguia praticar esportes da maneira que eu deveria praticar. Tudo que eu ia fazer, a minha cabeça girava. Se eu ia descer do carro, levantava de algum lugar, eu já levantava e tinha aquelas vertigens. Então,
uma enfermidade, uma doença, ela nos limita. E é o que Jesus está colocando aqui. Essas pessoas, elas foram limitadas por causa de algo que elas vinham carregando na vida delas. E olha que lindo, a atitude de Jesus não espantou as pessoas, muito pelo contrário. A atitude de Jesus incluiu as pessoas. Eu não posso, como cristã, afastar as pessoas de perto de mim, amados, porque elas são pecadoras. Muito pelo contrário, a minha atitude, ela tem que incluir pessoas. Porque como eu vou atrair pessoas para o meu meio, para aquilo que eu acredito, expulsando elas do meu meio? Não. Eu preciso incluir essas pessoas. Eu preciso estar no meio dessas pessoas. Eu não posso sair do mundo. Você entende? Eu não posso negligenciar aqueles que estão no mundo. E como eu vou encontrar pessoas que precisam de Jesus? No mundo. No mundo. E aí, ele pega e fala assim depois: ide, pois, e aprender. Porque vocês não aprenderam nada. Vocês ficam aí bancando de religiosos, bancando de santos, mas vocês não aprenderam nada, vocês não aprenderam o que Deus realmente queria dizer através dos profetas, através daquilo que ele disse no passado e de tudo que ele ensinou. Vocês não aprenderam a verdade, vocês estão vivendo uma mentira. Então vão e aprendam o que a palavra quis dizer lá em Oséias capítulo 6, versículo 6, se eu não me engano. Se eu estiver errado, eu corrijo aí na descrição. Mas vai lá e aprendam o que Deus quis dizer lá. Que eu não quero sacrifício, mas sim misericórdia. Não adianta vocês chegarem aqui e matarem trocentos animais e pagarem de santo, transmitindo uma mensagem de algo que vocês não são, sendo que vocês não têm misericórdia e compaixão do povo, de pessoas que estão sofrendo. Vocês não sabem o porquê essas pessoas verdadeiramente estão dessa maneira. E é aí que está o problema, amados. Nós não sabemos porque as pessoas de fato se casaram de novo. Nós não sabemos porque de fato as pessoas estão indo ali, ó, sabe? Fazendo as mesmas coisas muitas e muitas vezes. Me lembro que quando eu descobri a traição, eu gravei um vídeo aí contando pra vocês quando eu descobri a traição. O Senhor falou comigo assim: filha, não julgue essas mulheres. Não julgue. E nem o seu marido. Porque só eu sei o que estava lá no profundo do coração. E o Senhor começou a me mostrar uma das mulheres que foi a que mais teve contato com meu marido, porque ela teve contato com ele de abril de 2024 até janeiro de 2025. Ou seja, eles ficaram ali quase um ano tendo contato físico e contato virtual e enfim. E eu tive muita raiva no começo. Quando eu peguei as mensagens, eu falei: eu não quero ver essa mulher nunca na minha vida. E o Senhor falou comigo: não julgue. Porque da mesma forma que um dia você teve um vazio na sua alma que você procurou preencher, ela também tem. Olha a história dessa mulher. Essa mulher tem um filho. Você não sabe o que aconteceu com ela. Você não sabe quão grande foi a rejeição que ela sofreu. Como foi o abandono que ela sofreu. O que trouxe ela até aqui. Você não sabe, só eu sei. Perdoe. E de fato, amados, muitos de nós têm vivido assim, porque ainda não encontramos o nosso lugar certo, o nosso lugar seguro, que é em Jesus Cristo. Nós não podemos virar para uma pessoa, amados, e condená-la ao inferno por causa de uma atitude que aquela pessoa cometeu. Eu acho muito maravilhosa a maneira como Jesus, ele vai falar em Mateus 19 e em Mateus 5, quando ele vai falar sobre o repúdio e quando ele vai falar sobre o segundo casamento ali, ele não está falando sobre praticar, ele está falando sobre cometer, que são coisas diferentes.
E por que ele está falando isso? Ele está dizendo assim, a pessoa repudiada que se casa de novo, ele não está falando de divórcio, ele está falando de repúdio, que é o que muita gente não entende. Ela comete adultério. Então, ele não está dizendo que aquela pessoa está vivendo uma prática de adultério, mas está dizendo que aquela pessoa de fato cometeu um pecado que ela precisa se arrepender para que ela não venha praticar novamente. É isso que ele está dizendo ali. É isso que Jesus está colocando. Ele não está colocando, porque se ele quisesse ter falado, ele falaria assim, porque a pessoa que se casar de novo está em prática de adultério constante. Não existe mais pecado, não existe mais perdão para esse pecado. Não é isso que Jesus está dizendo, amado. Tanto é que lá em Mateus, capítulo 9, dos versículos 1 ao 8, ele vai contar para nós a história desse paralítico. E vamos ler aqui só para a gente entender como Deus trabalha, amados. Amém? A palavra de Deus vai dizer assim. E entrando no barco, passou para o outro lado e chegou à sua cidade. E eis que lhe trouxeram um homem paralítico, deitado em um leito, e Jesus, vendo a fé deles, disse ao paralítico: Filho, tem bom ânimo, teus pecados são perdoados. E eis que alguns dos escribas disseram consigo: Este homem blasfema. Mas Jesus, conhecendo-lhes os pensamentos, disse: Por que pensais mal em vossos corações? Pois o que é mais fácil? Dizer: Os teus pecados são perdoados? Ou dizer: Levanta-te e anda? Mas para que saibais que o Filho do Homem tem poder sobre a terra para perdoar pecados, ele disse então ao paralítico: Levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. E ele, levantando-se, foi para sua casa. Mas a multidão, vendo isso, maravilhava-se e glorificava a Deus, que dera tal poder aos homens. Olha isso, amados, olha que lindo isso. Jesus, ele não vê como nós vemos. Deus não vê como nós vemos. Eu estava vendo uma pregação agora da Joyce Meyer, né? E ela estava falando exatamente sobre a maneira como nós nos vemos. E a maneira como vemos os outros. E ela deu o exemplo da época em que Josué manda os espias à terra de Canaã. E que aí volta, né? Que Moisés, ele manda os espias à terra de Canaã. E aí volta Josué e Caleb. E eles voltam com uma visão totalmente diferente dos demais espias que iam com eles. Amados, nós precisamos aprender a ver com os olhos de Deus. E aí ela deu um exemplo de Gideão também. Que Deus, quando chama Gideão como ele sendo um homem corajoso, valoroso, forte. Mas Gideão não se via daquela forma. Nós precisamos aprender a ver as coisas como Deus vê. Jesus, ele olha para aquele paralítico e ele não olhou para a enfermidade dele, ele não olhou para a doença dele. Ele sabia que o paralítico, de fato, ele estava com aquele problema, carregando aquela enfermidade por causa de pecados que ele havia cometido. Eu não sei, às vezes ele estava indo roubar alguém, caiu de algum lugar e perdeu o movimento. Mas Jesus, de fato, está colocando aqui que aquela enfermidade que aquele paralítico estava carregando era uma consequência de pecados que ele havia cometido. E aí Jesus logo olha para ele e fala com ele assim: seu pecador imundo, por isso que você está assim. Não. Ele olha para ele com misericórdia, que é o que ele vai falar aqui com os fariseus, que é o que Deus deseja, que ele deseja misericórdia e não sacrifício. E ele olha com misericórdia e ele fala assim: os seus pecados. Aliás, vamos corrigir. Ele fala: filho. Ele primeiro restaura, sabe? Aquela paternidade daquele homem, falando com ele, filho. Ele não chama ele de irmão, amigo, amado, querido. Não. Ele olha para aquele pecador que foi excluído da sociedade por muitos e principalmente pelos religiosos daquela época, e ele fala: os seus pecados estão perdoados. Só que os fariseus, eles só tinham olhos depreciadores, eles só tinham olhos de julgamento perverso. Então, eles olham para aquela atitude de Jesus de uma maneira totalmente perversa, e eles falam assim:
este homem blasfema. Porque no coração deles já havia algo muito perverso. Tanto é que quando chega aqui no versículo 4 do capítulo 9, Jesus vai falar com eles assim: por que pensais mal em vossos corações? Amados, olha só, a palavra de Deus, ela nos fala sobre dois tipos de pensamentos. Aquele pensamento que eu tenho na minha mente, tá? E que eu consigo anular, porque esses dias eu vi, e hoje eu ouvi também na pregação da Joyce, a respeito disso. A minha pastora, ela contou já pela segunda vez lá na igreja um testemunho de cura que ela viveu. E ela disse que ela teve uma trombose bem aqui no pescoço, né? E os médicos ficaram preocupadíssimos, já encaminhando ela para a morte, sabe? Mas aí, amados, olha só o que aconteceu. Minha pastora, ela já é de idade, ela já tem mais de 63 anos, não, mais de 60 anos. E aí, ela realmente já tem uma saúde mais debilitada, porque ela já teve, ai, como é que chama? Aquela doença que dá tuberculose. Ela já teve outras doenças que deixaram ela muito debilitada. Mas a palavra que ela deu para nós é a seguinte: os pensamentos de morte vieram na cabeça dela. Ela disse que ela pensava assim: meu Deus, será que eu vou morrer hoje? Será, meu Deus, que minha vida acabou aqui? Esse é o nosso pensamento da mente. Mas ela disse que ao mesmo tempo que ela tinha esses pensamentos, ela dizia: não, eu não vou morrer hoje. Eu declaro vida sobre a minha vida e eu não vou morrer hoje. Então esse é um tipo de pensamento, é um pensamento que está na nossa mente. Mas nós temos um outro tipo de pensamento, que é um pensamento que desce para o nosso coração. E são esses pensamentos que são perigosos, porque são eles que nos levam a tomar as nossas atitudes. Entende? E Jesus, ele vai falar aqui: por que pensais em vossos corações? Ou seja, já não estava mais na mente daqueles homens a perversidade, a hipocrisia, mas já estava no coração daqueles homens. O problema estava no coração. E, amados, de fato, Jesus, ele não olha para as nossas atitudes em si, como ele não olhou para o que Mateus estava fazendo, exercendo o que ele estava exercendo como profissão. Mas ele olhava para o coração de Mateus. Ele olhava para o coração daqueles pecadores que clamavam por misericórdia, que clamavam por socorro, que clamavam por ajuda. Vocês entendem isso? Nós muitas vezes olhamos para uma pessoa que está num segundo casamento e julgamos aquela pessoa, levando ela ao inferno. Olhamos para um católico dizendo que ele vai para o inferno porque ele é um idólatra. Olhamos para uma outra pessoa porque ela tomou uma atitude que nós julgamos não ser uma atitude correta mediante a Bíblia. Mas, amados, olhamos para um viciado, meu Deus, mandando aquela pessoa para o inferno. O que aconteceu com os cristãos? O que aconteceu com aqueles que professam a palavra de Deus, que professam o nome de Deus? Não é assim que Deus age. Deus não age dessa forma. Deus quer misericórdia e não sacrifício. Jesus vai dizer: eu não vim para chamar os justos. Eu não vim para vocês que estão achando que já são santos, que não precisam de arrependimento, porque eles não queriam se arrepender, porque eles acharam que não precisavam daquilo. Eu não vim para vocês, entende? Vocês já se acham autossuficientes. Eu vim para os pecadores, eu vim para chamar eles ao arrependimento, porque só existe remissão de pecados através do arrependimento. Então, respondendo a pergunta que não quer calar: se eu me casar de novo, eu vou ter perdão ou eu vou ser condenada ao inferno ou condenado ao inferno o resto da minha vida? E aí, amados, cabe aquilo que nós temos falado do início do ano para cá. Qual foi a intenção do seu coração? Por que você fez isso? Por que você se casou de novo? Isso é uma coisa que só Deus e você vão saber. Mas não quer dizer que todo mundo que casou de novo vai ser condenado ao inferno. Tem muitas pessoas aí fora que eu vejo que casaram de novo
porque o marido ou a esposa abandonou e não quis mais voltar, preferiu viver o pecado lá fora, levianamente, viver de qualquer maneira. Aquela pessoa, ela não pode estar condenada à escolha do outro. Não pode. E outra, a palavra de Deus diz que se tornarão uma só carne aqueles que estão no Senhor. Tem muita gente casando e não está no Senhor. Tudo nesse mundo foi corrompido pelo pecado, desde a queda. Porque nós olhamos para as pessoas e temos tanta necessidade de dizer para onde elas vão, o que elas devem fazer e como. Não é assim que funciona, não é assim que vamos levar pessoas a Jesus. Vocês acham que vamos levar pessoas ao arrependimento jogando na cara delas que elas são pecadoras, imundas? Não! Só iremos levar pessoas ao arrependimento através da misericórdia, demonstrando para essas pessoas um amor incondicional pela vida delas que ninguém lá fora conseguiu demonstrar. A igreja hoje virou lugar de julgamento, aonde eu aponto o dedo para falar do pecado de cada um, esquecendo que o meu pecado pode ser maior do que o deles. Que era o que acontecia com esses fariseus, os escribas, os religiosos, os principais sacerdotes daquela época. Porque beleza, os fariseus eram de uma seita, tá, tudo bem, mas e os sacerdotes? Eles estão nesse meio aqui também. O sumo sacerdote foi o que incitou o povo a crucificar Jesus. Então, amados, não era uma seita, ele vinha de um regimento religioso ali, ó, que dizia seguir a palavra de Deus. Precisamos ter cuidado. Precisamos olhar para as pessoas não simplesmente pelo que elas fazem, mas principalmente por aquilo que muitas vezes elas não conseguem se libertar. A intenção do coração de um viciado pode ser de sair do vício, mas ele não conseguiu ainda, ele não teve ajuda para isso. Jesus olhou para Mateus e provavelmente ele viu que Mateus não queria estar ali. Mas foi aonde ele conseguiu estar, é onde ele se encaixou. E ele foi excluído da sociedade judaica. Ele foi excluído do meio do próprio povo. Mas Jesus olhou para ele não pelo que ele estava fazendo, Jesus olhou para ele porque no coração dele, provavelmente ele viu que era o que ele queria. Eu fico imaginando Mateus trabalhando ali, carregando dentro de si uma tristeza imensa. E pensando todos os dias, meu Deus, eu queria estar fazendo algo diferente, mas foi isso que eu consegui fazer. E muitos dos nossos irmãos estão aí fora do mesmo jeito. Deus, eu queria fazer diferente. Eu lutei tanto pela minha família. Eu orei tanto pelo meu casamento. Eu entreguei a minha vida por aquilo que eu acredito. Eu queria ter feito diferente. E as pessoas têm que carregar o fardo de ter tentado e ainda ouvir os religiosos hipócritas dizendo: você não fez o suficiente. Se você tivesse orado direito, jejuado direito, buscado em Deus direito, a sua família tinha sido restaurada, mas não é assim que Deus trabalha, amados. Jesus não virou para Mateus e falou assim: bora, meu filho, anda logo. Não. Ele falou: segue-me. Mas Mateus tinha uma escolha. Ele podia ter escolhido continuar sentado ali. Mas ele escolheu se levantar e ir porque ele viu algo em Jesus que ele não estava vendo em ninguém daquele povo. Em ninguém daquele lugar. É isso que nós precisamos entender na vida das pessoas e nós não conseguimos. Qualquer um pode ter o perdão desde que se arrependa. Mas a palavra de Deus vai dizer que eu preciso me arrepender e não praticar mais. Realmente. Só que aí que tá. A partir do momento que a pessoa verdadeiramente conhece Jesus, ela não vai voltar a praticar.
Entendeu agora? Eu não preciso de alguém que fique me apontando que eu não vou mais praticar. Eu era muito mentirosa, amados, muito mentirosa. Eu não preciso que alguém fique vindo aqui dentro da minha casa e me falar que eu não posso mais mentir. Porque a partir do momento que eu aceitei Jesus na minha vida e que eu busco conhecimento na palavra de Deus, eu procuro não mais mentir, porque eu sei que isso não vai agradar a Deus, porque eu sei que o pai da mentira é o diabo. Eu não preciso que vocês virem para mim e fiquem me falando o que eu preciso fazer. Eu não preciso que o meu pastor vire para mim e fique me falando o que eu preciso fazer. Porque a partir do momento que eu conheci Jesus, eu quero conhecê-lo. E a partir do momento que eu quero conhecê-lo mais e mais, eu vou me informando e obtendo conhecimento daquilo que não agrada a ele. E eu não vou querer fazer isso. Precisamos diferenciar as coisas. Colocar cada coisa em seu devido lugar. Você pode estar no 10º casamento hoje. Mas se você quiser aceitar Jesus hoje, a sua vida vai mudar. Entende? O que importa não é o que você fez de hoje para o ontem, para o que passou. O que importa é o que você vai fazer da sua vida de hoje para amanhã. Arrependimento, ele traz consigo transformação. Eu não preciso ficar falando para você que a partir de agora você não pode mais fazer certas coisas. O próprio Espírito Santo vai te convencer do que você pode ou não pode fazer. Eu não posso assumir o papel do Espírito Santo aqui. O que eu posso trazer para você é que, de fato, existe alguém que deseja a sua vida porque ele quer te dar uma vida abundante. Ele quer que você viva tudo que Deus tem para você. O que eu posso te dizer hoje é isso. É que ele não está olhando para o que você tem feito, que ele não está olhando para o que você já fez. Ele conhece o seu coração e ele sabe o que você realmente quer. Gente, Deus, ele é tão lindo que olha para vocês verem. Lá na igreja, eles montaram uma biblioteca. Eu devia até ter pegado ela para mostrar para vocês, porque eu tô até assim, sabe? Meio, nossa. Mas eles montaram uma biblioteca enorme lá na nossa igreja para incentivar as pessoas à leitura, sabe? E eles colocaram uma Bíblia desse tamanho. E aí, amados, aliás, eu vou pegar a Bíblia e aí eu volto para mostrar para vocês. Pronto, peguei, eu já devia ter colocado ela aqui, mas não, eu tô tão feliz, eu tô até meio assim de usar, né? Porque tem coisas que são tão inacreditáveis que a nossa ficha demora um pouco para cair. E esta Bíblia aqui, ó, ela estava lá, né, no mostruário, assim, bem bonita, toda protegida por um plástico, né, plastificada. E aí eu passei um dia, virei para minha filha e falei com ela assim: um dia eu vou comprar essa Bíblia. Passada uma semana, eu virei para minha outra filha, quando eu cheguei na igreja para fazer o louvor, e eu falei com ela assim: filha, um dia eu vou comprar essa Bíblia. E aí, amados, eu tenho uma amiga, uma senhora de 64 anos, que eu gosto muito, que eu amo muito, sabe? Muito humilde, guerreira, trabalhadora, que passa por cada situação que é só Deus. No Dia das Mães, ela me deu essa Bíblia de presente. Gente, tinha tantas Bíblias lá no mostruário, mas ela me deu essa Bíblia. A Bíblia que eu falei que um dia eu ia comprar. Vocês têm noção de como Deus é detalhista? Vocês têm noção de como Deus ouve cada palavra que nós
dizemos e de como Ele é bom, de como Ele se preocupa conosco, porque, ó, eu tô aqui com a minha Bíblia, King James, ó, é King James também, 1611, como a outra, é nova, eu demorei anos para comprar essa Bíblia, mas um dia eu olhei e eu falei, eu queria aquela Bíblia, porque ela é diferente, ela é de estudo, ela vai me ajudar a me aprofundar mais na palavra de Deus. E Deus me deu. E ela é linda, olha que coisa mais linda, gente. Olha isso, olha aqui. Ela tem as divisórias. É linda. Deus simplesmente me ouviu falar. Eu não pedi nada para Ele, eu não virei, Senhor, me dá aquela Bíblia. Não, só de me ouvir falar. Ele se importou comigo e Ele me deu de presente. E veio de onde eu menos esperava. Então, amados, eu vou falar com vocês que Deus, Ele sonda os corações e não as atitudes. Nós estamos olhando demais para as coisas que as pessoas estão fazendo e nos importando de menos com o que elas estão vivendo, com o que está lá dentro, com o que está machucando, com o que está doendo. Então, sim, você vai ser perdoado. Mas, Alessandra, eu traí a minha esposa. Fui eu o culpado pelo fim do meu casamento. Hoje ela tá com outra pessoa, não tem como mais voltar atrás. Se arrependa. Se arrependa. E faça diferente daqui para frente. Entrega a sua vida para Jesus. É Ele quem vai direcionar a sua vida. Quando nós entregamos a nossa vida a Jesus, nós estamos declarando que dali para frente nós temos um dono. Alguém que vai nos dizer o que fazer, como fazer, porque Ele sabe qual é a melhor maneira. Então é isso. Paremos de ficar olhando para os pecados das pessoas, para as fragilidades, para as fraquezas, e passemos a olhar mais para a necessidade. Não sabemos de fato por que aquelas pessoas fazem o que fazem, mas a maioria, e isso é comprovado pela ciência, a maioria que hoje está nas drogas, virou, sei lá, um bandido, está na prisão, a maioria tem uma história, um passado doloroso, que veio carregando e que não encontrou ninguém para ajudar. Por outro lado, vemos pessoas que estavam indo por esse caminho mal e encontraram alguém que teve misericórdia. Alguém que olhou e disse, não, seu potencial é muito maior, você pode fazer coisas muito maiores. E investiu. Por que ao invés de ficar julgando as pessoas, nós não investimos nelas? Com certeza o mundo seria muito melhor. E com certeza nós daríamos um testemunho muito maior de Cristo nesse mundo. Então que esse vídeo possa te fazer refletir sobre isso. E que ele não te faça refletir apenas só sobre o segundo casamento, porque o tema do vídeo é esse. Mas que esse vídeo te faça refletir sobre muitas e muitas coisas na sua vida. Tem pessoas ao seu redor que precisam da sua misericórdia e não do seu julgamento. Amém? Ó, Deus abençoe o seu dia, Deus abençoe a sua semana e que no nome de Jesus essa possa ser a melhor semana da sua vida. Não porque você vai fazer ela ser a melhor semana, não somente por isso, porque realmente somos nós que dizemos se o nosso dia vai ser bom ou ruim, mas porque você entregou a sua vida para o dono da vida, para o dono dos dias, e é Ele que vai te dar a vida abundante que você merece viver, porque você é filho dele, amém? Grande beijo e até o próximo vídeo, se Deus quiser.